Paz, Senhor, amados, tudo bem com vocês? Vamos falar agora do capítulo 10, né, que tinha ficado atrasado aí para trás. E no capítulo 10 a gente tem que lembrar o contexto do final do capítulo 9, irmãos. É importante que você entenda. Isso é um texto, então as histórias elas seguem, né? Lembrem que no final do capítulo 9, aquele cego de nascença que Jesus curou, ele tinha sido expulso, né? Expulso da sinagoga pelos fariseus, pelos religiosos, pelos doutores da lei da época. E quando ele é expulso, ele encontra-se com Jesus e Jesus fala para ele e se apresenta como filho do homem, pergunta se ele crê no filho do homem, e Jesus agora recebe aquele homem como seu seguidor, como seu discípulo, né? E aí, irmãos, esse é o contexto que dá para o capítulo 10, quando Jesus vem e fala bem assim, ó: em verdade verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. O que Jesus estava dizendo, e lá na frente ele vai falar isso, meus irmãos, que todos os que vieram antes deles eram ladrões e assaltantes, e as ovelhas não os ouviram. Jesus está usando aí a figura do aprisco para falar sobre a religiosidade judaica, irmãos. Isso aqui, o que Jesus está dizendo é que o aprisco é a religiosidade judaica. E que muitos vieram antes dele, mas os que vieram antes dele não vieram para salvar, vieram para roubar, vieram para destruir. E essas pessoas estavam sendo excluídas, como esse pobre desse cego que estava sendo excluído dos judeus somente porque estava seguindo Jesus. E Jesus diz agora, deixa eu falar uma coisa para vocês, porta é oportunidade, porta é segunda chance, porta é um lugar que dá passagem de um lugar para outro. Jesus está dizendo, vocês agora vão deixar de ser do aprisco dos judeus e vocês vão se tornar agora ovelhas do aprisco do meu Pai. Mas tem um problema, vocês têm que passar pela porta. E quem é a porta? Eu sou a porta. Jesus diz, eu sou a porta. Eu vim aqui para tirar vocês desse sistema de aprisionamento que estava condenando a todos. Esse sistema onde os doutores da lei subjugavam e usavam a lei não para trazer as pessoas para próximo de Deus, mas para colocar-se num local e num pedestal superior ao restante das pessoas. Ele diz, ó, isso aí são os ladrões, isso aí não são os pastores, eu sou a porta, vocês precisam passar por mim. E aí lá na frente ele faz mais um dos eu sous, quando ele diz, eu sou o bom pastor. Ele continua usando a figura de linguagem, agora se referindo como aquele a quem as suas ovelhas o ouvem. O que Jesus está dizendo, irmãos, é que por mais que os judeus tentassem gritar, quem é a ovelha de Jesus não vai seguir o ladrão. Quem é a ovelha de Jesus vai seguir a voz de Jesus, irmãos. Irmãos, isso pode ser contextualizado para os dias de hoje com os falsos profetas, com os anticristos. Irmãos, vai ter gente gritando, vai ter gente falando, vai ter gente trazendo doutrina nova, vai ter gente trazendo coisa diferente, mas deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Quem é ovelha só reconhece a voz e só segue a voz de Jesus. E Jesus diz, eu sou o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Óbvio que Jesus já estava fazendo mais uma vez uma profecia a respeito da sua crucificação. E lá na frente, no verso 16, você vai ver Jesus fazendo uma promessa sobre nós, que somos gentios, né? Eu e você. A não ser que você seja descendente de judeu, eu não sou, né? Nós não temos parte dessa promessa de Abraão, Isaac e Jacó. Nós não somos circuncidados, nós não somos judeus, né, de promessa. E aí Jesus vai e fala, presta atenção, ó, eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus está falando do judaísmo. Ele diz, ó, tem outras ovelhas que estão por aí afora, que não são do judaísmo, não são judeus. E ele diz, a mim convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Ah, meu irmão, você foi incluído no rebanho do Senhor. Glória a Deus por isso. Nós fomos incluídos, irmãos. Nós não estávamos dentro do aprisco, nós não estávamos dentro do judaísmo, não havia salvação para nós pela lei dos judeus, irmãos, era impossível. Mas Jesus diz, eu sou a porta. Eu sou a porta, vocês precisam passar por mim. E aí Jesus fala, eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim, mas eu espontaneamente dou. Sabe, irmãos, uma coisa que às vezes a gente tem uma falsa impressão é de que esses judeus mataram Jesus.
de que Caifás, de que a perseguição dos judeus, os fariseus, matou Jesus. Não, meu irmão. Jesus entregou a vida dele espontaneamente. Ninguém matou Jesus, não. Ninguém teria poder para matar Jesus se Jesus não assim o deixasse. Ele deu espontaneamente. E a segunda parte desse texto, irmãos, basicamente repete-se, né? Aqui estava falando da festa da dedicação, que estava acontecendo em Jerusalém. A festa da dedicação não era uma das 3 festas judaicas principais, irmãos. Essa festa fazia referência à vitória que os judeus tiveram na Guerra dos Macabeus contra os Seleucidas. É um episódio que aconteceu depois, no período intertestamentário. Não é um texto que nós costumamos estudar na Bíblia. Mas aí, mais uma vez, Jesus vai no templo ensinar e as pessoas dizem, você não vai dizer que você é o Cristo? Ele disse, eu estou dizendo, mas vocês não estão acreditando. Aí ele diz, você está falando heresia porque você está dizendo que você é Deus. Mas como é que você está dizendo que você é Deus? Qual a autoridade que você tem para dizer isso? Ele disse, mas as obras que eu estou falando... E aí eles querem apedrejar Jesus. E Jesus diz, vocês vão me apedrejar por qual milagre que eu realizei? Qual foi o milagre que eu fiz que descumpriu a lei de vocês? Sabe, irmãos? E isso tudo termina com Jesus mais uma vez saindo no meio deles, e Jesus se retira para Galileia para não ser preso de uma vez. Então receba, irmãos, essa passagem. Você é a ovelha que foi resgatada do aprisco para o aprisco de Jesus que passou pela porta. Amém?